Meus amores, eu peço desculpa para vocês. Eu sei que prometi passar aqui todos os sábados para conversar com vocês, contar um pouquinho mais sobre a minha história, discutirmos aí sobre a anemia de Fanconi, também sobre o transplante de medula óssea. Mas infelizmente a minha família passou por uma situação muito difícil, né? O meu tio, ele adoeceu e nessa última semana ele teve aí uma piora bem significativa. Quando foi na sexta-feira agora do dia 25, ele veio a óbito. E então é por isso que eu estava um pouquinho mais ausente, né? Eu não tinha cabeça, não conseguia passar aqui para conversar com vocês. Mas como eu assumi um compromisso com vocês aí, que se inscreveram no meu canal, que querem saber um pouco mais sobre a minha história, querem saber como tudo aconteceu, querem trocar, sabe, conhecimento, tirar um pouquinho aí da minha história para vocês, das experiências que eu vivi, para ver se ajuda aí vocês. Então eu não poderia deixar de estar passando aqui e cumprir com a minha promessa, que era postar para vocês aí pelo menos um vídeo por semana. Então, para cumprir essa minha promessa, vamos continuar de onde eu parei. Estávamos falando aí sobre o meu transplante de medula óssea, né? No vídeo anterior, eu falei para vocês um pouquinho como foi a entrevista para chegar lá no transplante, né? Contei um pouquinho ali da história. Hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho das intercorrências que aconteceram comigo. Gostaria de não ter que me preocupar aí com o tempo, né? Porque às vezes a gente tá ali no meio da história, falando alguma coisa, e aí tem que se preocupar com o tempo, em parar, porque senão o vídeo fica longo e vocês acabam aí perdendo o interesse de assistir. Então hoje eu gostaria de não precisar me preocupar com isso. Eu espero que vocês fiquem comigo, mesmo que o vídeo fique um pouquinho mais longo, tá, galera? Como eu falei pra vocês, né? Participamos ali da entrevista para o transplante, onde o médico chamou o meu pai, a minha mãe e eu, para explicar ali tudo que poderia acontecer durante ali o transplante. Como eu já contei essa história para vocês, né? O médico ali falou que eu teria 10% de chance de sobreviver esse transplante de medula óssea. Mas mesmo assim nós optamos por fazer esse transplante. Então eu fiz a internação, comecei ali, fazia parte de, acho que é reidratação, né? Que a gente entra ali num soro, que é a preparação para a quimioterapia. O meu irmão foi internado para retirar a medula que seria doada, né? Que eu iria receber. E aí fui internada, fizemos ali todos os preparativos, todos os exames ali pré-transplante. Tava tudo certo, tudo pronto para fazer o transplante, comecei a reidratação. Acho que são 7 dias, se eu não me engano, 5 dias de reidratação e 7 dias de quimioterapia. Então eu estava ali na fase da reidratação e um belo dia minha mãe liga lá para o hospital querendo falar com o Dr. Marcos, que o Dr. Marcos foi o responsável pelo meu transplante. É um médico que, como eu já falei para vocês, eu tenho um amor muito grande por ele, porque ele é uma figura fundamental na minha vida. E aí a minha mãe ligou para o Dr. Marcos, eu estava fazendo a reidratação, e disse que não queria mais que eu fizesse o transplante de medula óssea. E ele perguntou o porquê, e ela disse que conversaria com ele no dia seguinte, que ela iria bem cedinho para o hospital para conversar com ele, mas ela queria que parasse com tudo. E aí foi feito, né? Tô lá eu feliz da vida, achando que vou fazer o transplante de medula, mas aí param com tudo. E aí no dia seguinte minha mãe e meu pai foi até o hospital para estar conversando com o Dr. Marcos, e ele perguntou por que ela havia desistido de fazer o transplante. E aí ela contou para ele que alguém havia contado para ela, comentado, que transplante de medula óssea só dá certo em criança, e que eu já tinha 14 anos, eu já era adolescente, e todas as estatísticas, né, apontavam que não dava certo um transplante de medula óssea para anemia de Fanconi se não fosse criança, que criança tinha mais chance, e que eu não teria, e que já tinha tido vários casos ali em Curitiba que acabaram não dando certo.
E aí disse que essa fonte tinha vindo aí de algum médico. Tudo bem que era um médico que não entendia, né, de transplante de medula óssea, de anemia de Fanconi, e aí ficava metendo o bedelho onde não é chamado. Então, por esse motivo, cancelaram o meu transplante. E aí o Dr. Marcos, como eu disse, figura fundamental na minha vida e na minha recuperação, conversou muito com os meus pais, aconselhou muito os meus pais e falou para os meus pais que sim, existia um risco muito grande de eu não sobreviver ao transplante, mas que sem o transplante eu não teria chance nenhuma. Se com o transplante eu tinha 10% de chance de sobreviver, sem o transplante a minha chance é, zero. Eu não teria chance alguma sem o transplante. Falou para minha mãe, né, para os meus pais, que eles decidiriam ali se eles queriam ou não continuar com o transplante, mas que a real situação era essa. Sem o transplante eu não iria conseguir nem chegar à fase adulta. Ele chutando muito alto ali, 18, 20 anos, ele disse que eu não passava porque eu já estava numa falência medular, então a doença ela estava se agravando, então da falência medular eu entraria ali para uma leucemia e aí não teria mais volta. E que aquele era o momento certo de fazer o transplante, porque eu ainda não havia feito transfusões de sangue, transfusões de plaqueta, eu não cheguei a fazer nada disso antes do transplante. Então, antes do transplante, o meu tratamento era tratar as intercorrências que aconteciam, as infecções que aconteciam e tomar medicamento para segurar a minha medula, né? Então, eles tentaram prolongar aí até a chegada do transplante o máximo que eles puderam, mas sem eu precisar ali de transfusões de sangue, plaquetas e tudo mais. Então, ele disse que aquele era o momento e que ele aconselhava o transplante, mas que a decisão ali era dos meus pais. Então, foi um momento muito difícil e eu lá em cima no 15º andar, sem saber exatamente o que estava acontecendo, né? Porque eu só sabia que eles tinham parado com o meu transplante e aí estava havendo essa conversa ali entre os meus pais e os médicos. E aí o meu pai, ele tomou uma decisão. Ele falou para o Dr. Marcos, doutor, dá uma medicação para Célia, né? Uma medicação, um calmante para ela se acalmar, porque a gente vai prosseguir sim com o transplante. Se o senhor está dizendo que minha filha tem 10% de chance de fazer o transplante, ela vai fazer. Porque se o senhor dissesse que ela tinha apenas 1%, ainda assim ela faria. Porque 1% ainda seria melhor do que nada. E aí foi autorizado novamente e eu comecei a realmente fazer ali o meu transplante. Só deu tempo deles pararem com tudo, porque eu ainda não tinha entrado na quimioterapia. Eu estava ali na fase ainda, né, da reidratação. E aí dei entrada na quimioterapia, iniciou-se a quimioterapia para anteceder ali, né, o transplante, que a quimioterapia a gente faz, que é para matar as células cancerígenas. Só que a quimioterapia ela não sabe dizer, olha, você é uma célula doente, você não é uma célula doente. Então a quimioterapia ela vem e zera o organismo todinho, ela mata todas as células do organismo, sejam elas sadias ou sejam elas doentes. Então eu fiz a quimioterapia e aí durante a quimioterapia, né, adolescente, principalmente mulher, que existe aí uma vaidade maior, eu achava que eu ia ser aquela pessoa fora da curva, né? Eu achava que o cabelo de todo mundo caiu, menos o meu cabelo iria cair. Pensa, 14 anos, na fase da adolescência, dos namorico, ficar carequinha, não dava, né? Então ali eu na expectativa, rezando, pedindo para Deus ali, orando sem parar, que meu cabelo eu não queria que caísse. Porque o meu cabelo, gente, ó, se vocês acham que o meu cabelo tão comprido hoje, o meu cabelo ele era mais ou menos até aqui assim, próximo à cintura. E aí, inclusive, quando eu fiz o transplante, eles cortaram meu cabelinho tipo Chanel, bem curtinho, né? E que era para eu não sentir tanto quando o cabelo começasse a cair. Já chorei demais quando cortaram meu cabelo curtinho, porque eu sempre gostei de ter cabelo comprido. Então, foi uma das coisas ali que me faziam sofrer bastante, né? Saber que eu iria ficar carequinha.
E aí, cortei o cabelinho, tudo bem, fiz a quimioterapia e, claro, eu não fui uma pessoa fora da curva. É claro que o meu cabelo começou a cair, né, galera? Não teve jeito. Nunca ouvi dizer aí que alguém fez quimioterapia e o cabelo não caiu. E aí eu passava a mão assim no meu cabelo e começava a sair aqueles tufos de cabelo. Eu lembro que um belo dia eu fui no banheiro e abaixei a cabeça e aí a hora que eu olhei pro chão tava cheio de cabelo, então ele tava solto já né, já não tava mais a raiz presa, já tava solto. Era passar a mão, sair aquele estufo de cabelo. E aí eu saí, falei, chamei as enfermeiras e falei, ó, chegou a hora, vamos passar a maquininha então, vamos raspar a cabeça, porque tava muito difícil ficar vendo o cabelo cair. E aí foi feito, né? Rasparam o meu cabelo. Eu lembro que para não sobrar fiozinho nenhum ainda, depois que tava já praticamente carequinha, eles pegavam tipo aqueles esparadrapos, colocavam assim, ó, e puxava. E aí os últimos toquinhos que tava ali, saía tudo com aquela cabeça lisinha, né? Por mais que existisse vaidade, a gente pode fazer o quê? A saúde e a vida é muito mais importante do que qualquer coisa. Então, passei pela fase ali da quimioterapia também, deu os 7 dias de quimioterapia, fui para a fase do transplante, que eu já falei para vocês, né? Que era aquelas bolsinhas assim, de medula, né? Então, tirou da coluna do meu irmão, da bacia do meu irmão. Gente, pensa, tadinho, né? Tinha 9 anos de idade, foi internado ali para poder salvar a minha vida. Eu lembro que uma das perguntas que minha mãe fez, né, na entrevista, é se meu irmão não corria risco nenhum, né, com a doação da medula. E eu lembro que o médico falou, olha, o risco que ele corre é de ir pro céu, né, porque ele tá fazendo uma boa ação, então com certeza ele vai pro céu. E graças a Deus, ali meu irmão, né, foi uma coisa um pouquinho mais dolorosa, que leva anestesia, tirou ali a medula, veio e transfundiu em mim, como eu falei pra vocês. Vocês lembram que eu falei pra vocês que a cirurgia mesmo que eu fiz foi a passada do catéter, que eles fizeram um corte aqui, ó, eu tenho cicatriz até hoje, aqui eles fizeram um corte, introduziram aqui uma cânula que vai até o coração. Eu lembro que tinha 3 tubinhos assim, ó, 3 pontas que saíam aqui, onde era conectado o soro, a medula, a parenteral. A parenteral é uma alimentação, porque como eu tive muita mucosite, que eu contei pra vocês, né, que eu não conseguia comer, eu tava com muita mucosite, a minha boca estava toda ferida, esôfago, estômago, intestino. Então, eu tava tipo em carne viva, assim, por dentro, então eu não conseguia comer, então eu fazia a alimentação ali quando chegou ao ponto crítico que eu não comia mesmo, via parenteral. Então tava tudo ali conectado, tudo bonitinho, recebi a transfusão, né, que é a medula, que parece uma bolsinha de sangue, é como se fosse uma transfusão de sangue. Passei pelaquela fase crítica, como eu já falei para vocês no vídeo anterior, que assim que a medula começasse a entrar, eu já poderia vir a óbito, ter uma reação ali e vir a óbito, né? E graças a Deus isso não aconteceu. Então eu recebi a medula, deu tudo certo, aquela fase crítica passou, e aí agora vinha uma outra fase, uma fase muito importante, que era aguardar a medula pegar. A medula geralmente ela começa a pegar ali 12, 15 dias mais ou menos, né? Que é a pega normal da medula. A minha começou a pegar com 22 dias após o transplante, então a minha demorou um pouco mais para ter essa pega. E foi um momento muito difícil, porque eu não podia, como eu também já falei para vocês no vídeo anterior, eu não poderia desenvolver nenhum tipo de infecção, porque eu não tinha defesas para combater essas infecções. Porque a medula, a gente sabe que é a fábrica de tudo, né? É a fábrica ali do sangue, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, as plaquetas. Então, as defesas do nosso organismo, ela se origina ali na medula óssea. E então eu não podia, eu estava zerada, eu não tinha defesas nenhuma, então eu não podia desenvolver nenhuma infecção, nenhum probleminha. Mas como eu já falei pra vocês também no vídeo anterior, muita coisa aconteceu. Então foram várias ocorrências que aconteceram na minha vida ali, enquanto eu estava fazendo o transplante de medula óssea.
estava ali no 15º andar. Como eu falei para vocês, né, sobre a Rita também no vídeo anterior, a Rita, ela foi uma pessoa de extrema importância na minha vida, naquele momento. Ela foi um anjo que Deus colocou ali para me fazer companhia e para me ajudar. E eu falei da Rita para vocês no vídeo anterior, porque a Rita, ela teve papel fundamental ali na minha recuperação. A vida, por 2 ou 3 vezes, foi a pessoa que praticamente salvou a minha vida. Porque hoje eu sou desinibida, hoje eu sou espontânea, hoje eu converso, eu faço amizades muito fácil. Mas na minha adolescência, eu era muito tímida, eu sempre fui uma pessoa muito brincalhona, sabe? Muito de bem com a vida. Mas eu era muito tímida com as pessoas que eu não conhecia, principalmente com figuras de autoridade, que médicos para mim, os enfermeiros, tinham uma representação ali de autoridade, então eu ficava muito mais tímida perto deles. E muitas vezes eu sentia coisas que eu não tinha coragem de chegar e falar para o médico. E que durante o transplante você não pode esconder nada, porque qualquer informação é fundamental para o médico saber o que está acontecendo, traçar ali um diagnóstico de algo que pode estar dando errado. Então a Rita, ela foi assim fundamental nesse momento na minha vida, porque como eu falei para vocês, eu tive infecções, eu tive sangramentos, né? Eu tive parada cardiorrespiratória. E muitas vezes quem chamou socorro foi a Rita. Então, quando eu tive esse sangramento, que eu tive uma hemorragia, como eu falei para vocês, que eu tava com um tubo aqui, que ia até o coração, onde tinha os tubinhos ali, as cânulas que ligavam ali pro soro, para medicamentos, para tudo mais, né? E um belo dia aí, não lembro quantos dias de transplante eu tava ou não, gente, eu tinha 14 anos, hoje eu tenho 38 anos, então nem tudo tá muito fresco na minha memória. Tem uma coisa que eu vou contar pra vocês, que se eu fechar os olhos, eu lembro como se estivesse acontecendo hoje, mas nem tudo tá assim também, com tanta riqueza de detalhes ainda, né? A gente vai trocando informações, vai vindo nova e as antigas vezes vai ficando ali meio adormecida. Então teve um belo dia, né, que eu tava dormindo, e aí eu acordei com os médicos, enfermeiros, todo mundo ali em cima de mim. Eu acordei sem entender o que estava acontecendo, me sentei na cama, e eles mexendo aqui no meu catéter, no meu tubo, e a hora que eu olhei para baixo, que eu olhei para a cama, a minha cama estava lavada de sangue, o chão tinha aquela poça horrível de sangue, porque o tubo, ele desconectou. E como tá no coração, o sangue começou a sair. E aí, tipo, eu ia perder a consciência. Se não fosse a Rita, que estava no quarto junto comigo, que percebeu o que estava acontecendo e que chamou a equipe ali de enfermagem para poder me ajudar, talvez eu pudesse ter vindo a óbito. Então, por isso que eu falo que a Rita, ela foi peça fundamental na minha vida e na minha recuperação. Ela foi uma amiga, assim, que, ó, eu carrego aqui dentro e vai comigo, assim, para sempre. É uma pessoa que tem um peso muito grande na minha história, como doutora Carmen, doutor Marcos, a Denise, que era uma enfermeira lá do hospital, a equipe de enfermagem de 24 anos atrás, equipe do doutor Pasquini, são pessoas que são fundamentais na minha vida, gente. Era uma equipe tão maravilhosa que fazia com que a gente se sentisse tão bem, porque pensa, você está passando, enfrentando ali uma situação muito difícil, né? Você está lutando ali pela vida, você precisa ter um ambiente, sabe, acolhedor, com pessoas te apoiando. E eu tive toda essa rede, sabe, do hospital ali, das clínicas de Curitiba, que é um hospital maravilhoso, gente. Eu só tenho boas recordações do HC de Curitiba. O HC de Curitiba, como todos sabem, é o centro de referência nacional, né, para transplante de medula óssea. Eu, quando fui encaminhado para o HC de Curitiba, a Unicamp, aqui na minha cidade de Campinas, estava começando a fazer o transplante de medula óssea. Meus pais queriam que eu fizesse o transplante aqui na Unicamp, porque 40 minutos da minha casa seria muito mais fácil, né, para mim e para os meus pais. Mas o médico mesmo conversou, o Centro Infantil Boldrini, né, que foi onde eu fiz o meu tratamento,
ali os médicos, a doutora Maria Emília, conversou com os meus pais e falou, pai, mãe, se eu que sou médica, estou indicando, né, para sua filha, Curitiba, que é o centro de referência nacional para anemia de Fanconi, vocês que são pai, vai deixar ela fazer aqui na Unicamp, que eles estão começando agora. Curitiba já tinha passado por toda essa fase, eles já tinham feito muitos transplantes, já tinham tido sucesso, mas também já tinham tido muitos fracassos. E muitas vezes nos fracassos é que a gente tem um aprendizado maior do que fazer e não fazer. Então, por isso que eles já eram esse centro de referência. E aí eu fiz o meu transplante lá no HC de Curitiba. E eu agradeço a Deus por isso, porque são pessoas maravilhosas, profissionais maravilhosos. Eles têm um amor no coração muito grande. Você sente que você não é apenas mais um paciente, você é o paciente. Então, você tem aquele elo, aquela amizade, sabe? Que você carrega para o resto da vida. Igual, eu tenho um amor muito grande pela doutora Carmen, a gente tem essa proximidade até hoje. O doutor Marcos também, ele não cuida mais do meu caso, né? Porque por mais que eu tenha 38 anos, quem cuida do meu caso é o doutor Lisandro, que é pediatra, porque hoje eu acompanho em Curitiba com um pediatra. Porque, querendo ou não, a anemia de Fanconi realmente é uma doença infantil. Então, até hoje eu acompanho com o pediatra, e o Dr. Marcos, ele cuida agora dos adultos, né? Ele não tá ali com a anemia de Fanconi, ele tá com a leucemia e outros casos. Mas são pessoas que eu tenho contato até hoje, que eu tenho um amor muito grande por essas pessoas, sabe? Por todos os profissionais que lutaram junto comigo. Porque eu posso dizer que eles lutaram junto comigo, que eles sentiram a minha dor. E teve outros momentos também que eu falei pra vocês, né? Que eu tive as infecções, contei pra vocês essa parte da hemorragia. E vou contar um fato pra vocês, que é o que eu falei pra vocês, que eu não esqueço. Que se eu fechar, os meus olhos aqui agora, eu lembro dessa cena como se fosse hoje, como se ela estivesse acontecendo agora. Que foi quando eu tive uma parada cardiorrespiratória. Não me pergunta como foi que aconteceu, porque, galera, eu não sei como foi que aconteceu. É uma coisa que eu me pergunto até hoje, que quando eu acordei, eu perguntei para os médicos, porque eu queria saber como foi, se eu havia sentido dor, o que foi. Claro que não me contaram. E, assim, eu simplesmente, o que eu me lembro, gente, o que eu tô falando pra vocês é real, tá? Não é algo aqui da minha imaginação, não estou mentindo pra vocês. É algo que aconteceu comigo e que tem fatos, pesquisas que comprovam tudo isso que eu tô falando pra vocês. Depois vocês entrem lá no YouTube, vocês entram ali no Google e vocês pesquisam sobre IQM, esquema de quase morte. Eu agradeço a Deus por eu ter tido o privilégio de ter passado por esse momento, né? Vocês vão ficar chocados e horrorizados eu dizer que foi um privilégio, mas pra mim foi um privilégio, porque eu tinha muito medo da morte. Hoje eu não tenho mais medo da morte. Hoje eu tenho medo de morrer e deixar as pessoas que me amam aqui sofrendo por mim. Mas eu mesmo já não tenho mais medo da morte, porque quando eu passei por essa situação da minha parada cardiorrespiratória, eu via o meu corpinho lindo e maravilhoso de pijaminha branco, que era o pijama do hospital, lá em cima da cama. Eu via tudo que estava acontecendo naquele momento, os médicos tirando minha mãe ali para fora do quarto, colocando todo mundo para fora, a equipe chegando, tentando fazer a ressuscitação ali. E então eu tinha consciência de tudo que estava acontecendo no quarto. Eu me via ali na cama, mas eu me via fora, do mesmo jeito que eu estava ali, de pijaminha branco, eu via toda aquela cena, sabe? Como se fosse duas pessoas, o meu corpo, mas eu ali fora vendo tudo que estava acontecendo. Eu senti uma paz muito grande. Naquele momento não havia mais dor, naquele momento não havia mais sofrimento. Eu não estava incomodada ali com o que estava acontecendo.
eu tinha noção do que estava acontecendo, mas aquilo não me abalava. Eu só sentia uma paz muito grande. O quarto, ele estava todo iluminado, como se tivesse muitas luzes brancas acesas naquele momento. Não vi nenhum túnel de luz, galera, não vi, tá? Eu vi o quarto como se ele tivesse muito iluminado e via tudo o que estava acontecendo naquele momento. Vocês podem dizer que é meu subconsciente, eu não sei como vocês vão chamar isso, mas eu tive essa experiência de quase morte. E aí, simplesmente, eu acordei com aqueles médicos todos em volta de mim. Eu lembro que eu acordei dando risada, e aí o médico me perguntou por que eu estava rindo. E eu falei, nossa, eu acabei de ter um sonho muito louco. E aí ele me perguntou que sonho eu tinha tido, e eu relatei, né, o que tinha acontecido. E aí o médico pegou e falou pra mim que não, que não foi um sonho, que eu havia tido sim uma parada cardiorrespiratória e que eu não era a primeira paciente que relatava isso, que inclusive tinham pesquisas que falavam sobre isso, que era o esquema de quase morte, né? Então eu tive o privilégio também de viver esse lado, tá? Para mim foi importante ter vivido isso, porque eu tinha medos, eu tinha traumas, e isso me ajudou a não sentir mais esse medo, não ter mais esses traumas, né? Então, para mim, foi algo bom, foi algo positivo. Galera, hoje eu contei para vocês aí 2 fatos muito marcantes que aconteceu e que eu tive a ajuda da Rita, que nessa minha parada cardiorrespiratória, vocês podem ter certeza que foi ela novamente que ali pediu por socorro, porque a minha mãe, muitas vezes ela estava ali do meu lado, mas ela estava dopada, porque para ela aguentar todo o sofrimento, né, toda aquela expectativa de tudo que eu estava passando, eles dopavam a minha mãe, eles davam um calmantezinho para ela. Então eu tenho fotos muitas vezes, eu vou colocar no final do vídeo para vocês verem, muitas vezes ela ali de máscara, mas muitas vezes você via que ela estava meio dopada. Então, eu tenho uma grande certeza que nesse momento foi a Rita novamente me ajudando ali, acionando os médicos ali para prestar o socorro. Tenho muito mais para falar para vocês, gente, mas eu tô ficando preocupado porque o vídeo tá ficando extenso e eu sei que as pessoas não gostam de ficar vendo vídeos muito extensos. Mas aí eu queria terminar de contar isso para vocês, né? Que passei por tudo isso, passei também por uma transformação muito grande na minha pele, que aqui eu tô maquiada, tem todo o recurso de luzes, né? A câmera que eu tô utilizando é até uma câmera boa, então, né, dá uma imagem aí que eu tenho uma pele linda, uma pele uniforme, mas isso não é verdade. A minha pele mudou bastante, eu vou pôr fotos também que vocês podem observar, que essa minha região aqui, ó, ela tinha ficado muito escura. A quimioterapia, ela muda muito a cor, né, das pessoas, então eu não tinha, acho que uma cor definida, eu era o cinza. Eu fiz muita biópsia que eles tiraram daqui, ó. Eu tenho 5 cicatrizes aqui no braço, que eles vinham colher biópsia para ver se eu não estava tendo doença do enxerto contra o hospedeiro, porque a minha pele também foi muito afetada, além da mucosite, eu tive uma transformação na pele incrível. Então eu mudei muito de cor e aí depois eu acabei fazendo uns tratamentos para dar uma melhorada, que eu vou falar com vocês aí sobre isso no próximo vídeo, sobre envelhecimento precoce, sobre algumas coisas aí, vai ficar para um próximo vídeo. Galera, eu tenho muita coisa ainda para compartilhar com vocês, para falar com vocês, mas eu vou finalizar esse vídeo aqui para que ele não fique muito extenso. Eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre a minha história, um pouquinho mais sobre tudo que aconteceu comigo no meu transplante, né, essas coisas que me aconteceram. Eu espero que vocês queiram estar comigo para um próximo vídeo, para eu continuar contando aí a minha história para vocês e depois a gente entrar aí em outros assuntos aí abrangendo geral para aquelas pessoas que estão precisando de alguma ajuda. Se vocês tiverem alguma curiosidade, se vocês tiverem alguma dúvida, que vocês queiram me perguntar, entra aí no canal, se inscreve, deixa a sua pergunta também,
querem sugerir alguma pauta para eu estar falando aqui, é só vocês também entrar ali, ó, e escrever e me falar o que vocês querem que eu fale um pouquinho mais, principalmente para os pais, né, que estão aí enfrentando essa luta com os filhos. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo com a minha mãe contando um pouquinho como foi o lado dela, com o meu doador, vai me mandando aí que toda sugestão é muito bem-vindo. Meus amores, eu me despeço aqui com vocês, ó. Me despeço de vocês com um grande beijo no coraçãozinho aí, ó, de cada um de vocês. Vocês são muito importantes no meu canal. Quem não tá inscrito, vai lá, clica ali, ó, inscrever-se. Ative ali o sininho, coloca todas para vocês receberem todas as notificações. Beijo, galera. Fiquem com Deus. Nos vemos ali num próximo vídeo.